Dons são diferentes de talentos, nós vamos entender isso hoje. E nós temos que fazer o uso deles, porque todos nós temos dons e talentos. Em Lucas 4,18, fala assim: o Espírito Santo é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Nós estamos falando de unção, de um dom. Em Gênesis 26:12, nós vamos decorrer em Gênesis e Mateus depois. Se você já quiser deixar mais ou menos a Bíblia aberta, nós vamos para Gênesis e depois vamos voltar para Mateus. Em Gênesis 26:12 fala assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Ele semeou, ele colheu, tudo trabalhos manuais. E ele colheu a 100 medidas, 100 vezes mais do que ele semeou, por causa de uma bênção do Senhor que estava sobre ele. Em Gênesis 39, eu estou em Gênesis, de 2 a 3, fala assim: o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E vendo, pois, o Senhor, o Senhor dele, no caso, que o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Então, tudo que ele se envolvia, tudo que ele administrava, era abençoado por Deus. Em Mateus 25:14, fala sobre os talentos que foram liberados. Fala do propósito, da nossa responsabilidade de fazer e multiplicar aquilo que o Senhor nos dá. Em Mateus 25:14 fala assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. Aí eu vou lá para o 19, no versículo 19. E muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez contas com eles. Ou seja, os talentos que Deus libera sobre nós, os dons, nós vamos ter que prestar conta ao Senhor, porque eles têm que ser produtivos. E fala assim no versículo 20: então aproximou-se que recebera 5 talentos e trouxeram outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu engajei com eles. E o Senhor disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E chegou também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E o Senhor fala a mesma coisa: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E temi e escondi na terra o seu talento. Eis que tens o que é teu. Porém o Senhor disse: mau e negligente servo, sabe que ceifa onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia
o meu com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Primeira coisa que a gente tem que entender, que os dons e talentos não são nossos, é do Senhor. Por isso é que nós vamos prestar conta. Porque se Ele nos dá dons e talentos, era para servir, é para atender o propósito de Deus. Amém? E essa parte aqui, esse servo, na verdade, ele disse que conhecia o Senhor, mas ele não conhecia o sobrenatural. Como pode um homem colher algo que não plantou? Acumular uma riqueza, juntar algo. Então, aqui ele é repreendido. Você diz que me conhece? Como assim? Se me conhecesse, ia fazer prosperar assim como eu também faço. Não era para você temer. Se fosse para você não fazer nada, dava para outro tomar conta, né? Liderasse. E aqui em 1 Coríntios 15:43, nós vamos entender que a produtividade que nós estamos falando hoje é algo sobrenatural, não é algo natural. Os dons que Deus nos dá, ele é sobrenatural, não é natural, porque é um propósito dele. Nós não estamos falando de habilidades somente, nós não estamos falando de talentos, de habilidades, que às vezes é da nossa personalidade. Não é só isso, nós estamos falando além disso. Nós estamos falando de algo dado por Deus, pela graça de Deus, com o propósito de Deus. E em 1 Coríntios 15:43, a gente entende por que aquele que dá, recebe. Por que a matemática de Deus é diferente da nossa? Né? Em 1 Coríntios 15:43 fala assim: semeia-se em ignomínia, ou seja, semeia-se numa situação de vergonha, de desonra, na humilhação, no opróbrio, na infâmia, na traição. Então, quem semeia diante dessas circunstâncias, sofrendo essas circunstâncias, mas mesmo assim não para de semear aquilo que Deus lhe deu, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, em momento de fragilidade, vulnerabilidade, desânimo, abatimento, sem rigidez de caráter, e ressuscitará em vigor. Ou seja, você será reavivado com confiança, com força física e moral. Então os nossos dons, por isso que eles são sobrenaturais. Porque o Senhor nos faz fortes quando nós nos sentimos fracos. Mas nós temos que permanecer semeando, dando fruto, mesmo em circunstâncias difíceis. Amém? É sobre essa produtividade que nós vamos falar. Então até agora você entendeu que os dons são algo dado por Deus, que as nossas mãos têm uma ligação com esses dons, e que a bênção também é algo que o Senhor libera para que as nossas mãos possam produzir bênção. Então nós estamos falando de coisas, de dons sobrenaturais, de uma produtividade sobrenatural. Então qual foi o quinto derramamento de sangue? O quinto derramamento de sangue é o sangue que brotou das mãos de Jesus. Por isso que nós estamos falando de mãos. É o sangue que foi derramado pelos buracos, pelos pregos que perfuraram
as mãos de Jesus quando ele foi crucificado. E esse sangue tem o propósito de reativar esses dons que nós ouvimos, o sentido dos dons, amém? Que o Senhor nos deu. Esse sangue derramado pelas mãos de Jesus foi para que os dons fluíssem constantemente por meio da sua vida, no meio dos discípulos de Jesus. E dinheiro nenhum pode comprar um dom, amém? Dinheiro nenhum poderia pagar esse dom, porque é algo liberado pela graça de Deus. Somente o sangue de Jesus, de um puro, poderia resgatar esse dom que Deus liberou sobre nós lá em Gênesis. Entenda uma coisa: a unção, a gente sempre fala, Senhor, me dá unção, eu quero unção. A unção é uma graça, é um resultado da nossa comunhão com o Espírito Santo, e é ela que move as virtudes, as perfeições. O dom é uma dádiva, é um presente também. Pode ser natural, quando ele for o talento, e pode ser sobrenatural. Nós vamos ver mais no fundo. O dom também está ligado a Deus. É uma graça especial, uma habilidade para fazer algo. Nós não conquistamos unção de qualquer forma. Ela é nos dada mediante a comunhão com o Espírito Santo. Então, só existe um caminho para você ter os seus dons reativados e para você ter unção. É você ter comunhão com o Espírito Santo. Amém? Jesus trazia em suas mãos o poder para curar, para libertar. Jesus sempre usou as mãos para curar, para consolar uma viúva, para curar um leproso, um coxo, para curar um cego. Ele usava as mãos para liberar a vida de um endemoniado, para ressuscitar. Ele sempre colocava as suas mãos para multiplicar os pães, o peixe. Ele sempre usou as mãos para manifestar o poder do Pai. Mas Satanás quis cessar os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus estavam ligados às mãos, visivelmente falando. E Satanás quis cessar esses milagres pregando as mãos de Jesus. O inimigo cravou as mãos de Jesus à cruz para deixá-lo imóvel. Ignorância, Assim ele não vai poder fazer nada. Está com as mãos presas, como é que ele vai estender as mãos para abençoar? Satanás esqueceu que Jesus era o próprio Deus. Mesmo assim ele liberou bênção sobre aquele homem que estava crucificado ao lado, Mas essas mãos hoje estão sobre as nossas vidas, amém? Para que nós possamos nos mover no sobrenatural de Deus. Aí você vai conseguir aquele versículo que eu li em Coríntios: semear mesmo em momentos difíceis, você continuar produzindo o fruto do Espírito Santo, mesmo quando você é traído, quando você é humilhado, quando você está num momento de vergonha, de desonra. Você semear nessa circunstância. Quando você se sente fraco, você semear nessa circunstância, porque as mãos de Jesus estão sobre nós, amém? Nos abençoando. Quando Jesus escolheu os seus 12, os seus discípulos, Ele deu uma instrução para eles.